estruturei a entrevista, primeiro a gente faça umas perguntas pessoais para conhecer o autor do livro e posterior um bloco mais dedicado às perguntas específicas do livro, né? E num geral, assim, do contexto de escrita do livro. Primeiro, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Eu pediria para você falar da sua trajetória em geral, de pesquisa e de investigações, dentro e fora da geografia, né? Já que você é um autor, uma pessoa, mas é principalmente um autor, né? Que é muito lido também fora da geografia. Essa discussão do território, né, ela está tomando uma dimensão de que outras pessoas, até da área da linguística, estão o seu trabalho ele consegue transitar dentre várias áreas de conhecimento. Também pedi para você falar atualmente quais os seus principais eixos de pesquisa. Ok. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o convite, da consequência e o fato dela ter topado, né, a publicação também desse livro, que eu acho muito importante o papel da editora na divulgação, né, da produção geográfica contemporânea a nível do Brasil. Tem feito um trabalho muito importante nesse sentido. Em relação ao meu trabalho, se eu pudesse fazer um histórico, né, da trajetória acadêmica, eu começaria sintetizando em dois grandes conceitos da geografia, né, que eu trabalhei ao longo do meu percurso de pesquisa, que é a questão regional e a questão territorial. Né? No primeiro momento, desde o meu mestrado, foi a questão da região que eu tomei como referência principal, principalmente pelo fato de eu vim do Rio Grande do Sul, né, fazendo mestrado aqui na UFRJ, no Rio, e tendo muito presente para mim no meu espaço vivido, né, através da própria vida do meu pai, muito ligado, né, à campanha gaúcha, aquela região da fronteira, e ao regionalismo que se configurou no Rio Grande do Sul, que até hoje é bastante forte por lá. Depois eu segui no doutorado com os migrantes, né, sulistas no interior do Brasil, principalmente nesse embate entre sulistas e nordestinos lá no oeste da Bahia, que foi a região que eu enfatizei como base empírica, né, para o trabalho do doutorado. E ali começou também o debate sobre a questão do território e da desreterritorialização a partir da experiência desses migrantes, né? Que depois eu acabei desdobrando. A primeira pesquisa que eu fiz junto ao CNPq, que eu consegui a bolsa, e quando foi fundado o nosso núcleo de pesquisa, né, o NUREG, que na época se chamava Núcleo de Estudos sobre Regionalização e Globalização, e que hoje se chama, mantendo a mesma sigla, né, Núcleo de Estudos sobre Território e Resistência na Globalização. No final dos anos 90, eu iniciei o trabalho também, uma base empírica bem forte aí, com os brasiguaios, né? Levei, inclusive, alunos aqui da UF, um deles fez a dissertação de mestrado dele sobre os brasiguaios e me ajudaram lá no trabalho de campo na região leste do Paraguai, onde tem, se estima lá entre 300 e 500 mil brasileiros. Mas ali eu continuei também trabalhando um pouco a região, a configuração de uma região transfronteiriça, né, Brasil-Paraguai. A gente teve também no norte, nordeste ali da Argentina, província de Misiones, e um pouco também no Uruguai, com a migração também de brasileiros para essas áreas. A partir daí eu acabei fortalecendo mais a discussão sobre específica de desterritorialização, a partir desse universo empírico aí, né, que eu comentei com os sulistas, tanto no interior do Brasil quanto fora do Brasil, aqui nos países do Mercosul, e resultou depois num debate mais teórico, que foi o objeto do meu trabalho de pós-doutorado, né, em 2003, 2004, quando eu escrevi o livro O Mito da Desterritorialização, que teve, para minha surpresa, até uma repercussão grande, né, fora da geografia, como você colocou aí na pergunta, né, um trabalho que também, principalmente, né, por focalizar um conceito que eu diria integrador, né, que hoje tem uma importância muito grande a nível político também, principalmente aqui no contexto da América Latina, que é o conceito de território. E a partir dele, eu acabei seguindo, depois ainda nos anos 2000, com essa questão que vai ser aprofundada nesse livro, né, que envolve mais a contenção territorial na metrópole. Finalmente, depois de estar já há mais de 20 anos no Rio de Janeiro, eu me voltei para a realidade carioca também como universo empírico de pesquisa. Né? E isso resultou nesse trabalho Viver no Limite, que eu escrevi, publicado em 2014, que de certa forma eu dou sequência também agora,
e uma pesquisa mais recente, a partir de 2010 para cá, ampliando esse contexto empírico, né, para a América Latina, e aí trabalhando com o território como ferramenta de luta, a gente poderia dizer, né, como não só um conceito enquanto categoria analítica, né, acadêmica do nosso trabalho como intelectuais, mas também pelo peso dele como uma categoria da prática, né, que eu costumo chamar, como uma categoria que é usada no cotidiano, né, pelos grupos sociais, é usada também nas políticas públicas, né, bastante intenso, aí, principalmente no primeiro governo Lula, com a Política Nacional de Ordenamento Territorial. Eu mesmo participei na época, né, de um debate em Brasília sobre o conceito de território que seria usado nessa política, né? Então, depois com a professora Lia Machado também desdobrei o único trabalho que eu tenho aí vinculado com políticas públicas, né? Que foi uma regionalização da faixa de fronteira, através de um convite que ela me fez, a Lia Machado, da FRJ, para a gente trabalhar juntos aí nesse projeto para o Ministério da Integração. Isso também deu uma visibilidade maior para o trabalho, né? E alguns convites também fora da área da geografia, né? Você falou aí da linguística, participei de alguns eventos, inclusive aqui no Rio de Janeiro, com o pessoal da linguística, da FRJ, né? Na área também das ciências sociais em sentido mais amplo, alguns diálogos aí com a antropologia, algumas mesas aí que eu participei também, então acho que é um trabalho que tem tido um diálogo muito interessante, né, com outras áreas, e hoje em outros países também da América Latina, o que me gratifica muito, que eu aprendo muito também, né, nesses debates com grupos de outras áreas, no México. Agora, o mês que vem, tem um evento também na Costa Rica, com o pessoal da sociologia, e por aí a gente vai seguindo nessa trajetória de ampliação, né, dos limites aí desse debate, principalmente através, como bem enfatizado aí, do conceito de território, né? Então, no sentido mais contemporâneo da pesquisa, eu tenho desenvolvido nesse âmbito da América Latina, né, o que eu chamo aí, a pesquisa que eu desenvolvi a partir de 2016, 17 para cá, é o conceito de território como categoria da prática, né, numa perspectiva latino-americana, tentando perceber que contribuições são específicas do nosso contexto, né, numa abordagem que a gente chama aí de descolonial, qual seria a importância, né, desse trabalhar do conceito de território a partir do próprio uso no cotidiano, né, que é feito dele pelos movimentos sociais na América Latina. Ou naquilo que, né, pegando Arthur Escobar, ele chama de Abiyala Afro-Latino-América, para incorporar outros grupos que não só da herança latina, né, aqui no contexto latino-americano. E agora encaminhei para o CNPq esse mês, né, um projeto que dá continuidade a esse do território com perspectiva a partir de categoria da prática na América Latina, né, que eu denominei aí de Somos Corpo, Terra, Território. E aprofundando então esse debate a partir principalmente dos povos originários, né, com que contribuições eles trazem específicas do nosso contexto latino-americano para retrabalhar o conceito de território a partir do que eu chamo da corporificação desse conceito, né, as bases materiais que ele vai desenvolver. Bom, acho que isso sintetiza um pouco a trajetória de pesquisa. Não é fácil, né, porque já estou aposentado, já tenho uma longa trajetória aí, e agora estou só na pós-graduação, né, na UF, mas mantenho ainda também atividade didática na Argentina, na UBA, né, que eu sou do corpo docente, e da pós-graduação também em Tucumã, que em determinados períodos, aí de 2 ou de 3 em 3 anos, eu dou um curso lá na Universidade de Tucumã e na de Buenos Aires. Eu vou fazer agora uma contextualização aqui com o livro, apesar de ainda não ter a oportunidade de ter lido ele, porque como ele está em editoração, e eu sou só da comunicação, eu não consegui ter acesso a ele ainda. Mas, de qualquer forma, tendo lido uma introdução dele, né, que é feita ali na capa, o livro vai trazer um debate imprescindível que perpassa desde a conjuntura social do Brasil e na América Latina até o cotidiano vivido por nós, sujeitos do campo, do urbano ou do rural urbano. Por exemplo, o governador das Chacinas, como ficou conhecido Cláudio Castro, assume resolveu construir um muro num trecho da linha vermelha, muro que confina e também separa ainda mais os moradores de favelas da região
do dito asfalto. E o Rio passa a ser um verdadeiro laboratório da polícia militar e miliciana. Enquanto isso, observa-se a interiorização da favelização também para outros cantos do estado, onde se emprega mais e mais violência policial. E também num contexto de América Latina, né, a gente vê que essas questões de segurança e que também perpassam a crise política muito latente para serem discutidas. Uma das perguntas, a gente já respondeu algumas delas que eu tinha estimulado, mas qual o tipo de abordagem que você faz nesse livro? E se você trabalha com esses outros contextos, por exemplo, você se concentra na América Latina, claro, você fala principalmente da região metropolitana do Rio, né, do Rio de Janeiro, mas se você traz questões como a guerra na Ucrânia, você dialoga com essas outras, ou aborda essas outras questões de segurança, ou se você concentra mais mesmo a discussão no Rio. Bem, esse livro, ele na verdade, como eu falei rapidamente, né, ele é um aprofundamento de questões que eu já tinha desdobrado no Viver no Limite, de 2014. Eu percebi, principalmente durante a pandemia, né, que a gente ficou em casa há muito tempo também, refletindo meio que sozinho, eu percebi que eu tinha uma série de artigos e reflexões que eu tinha desdobrado de 2014 para cá e que tinham uma linha, né, de sequência daquele trabalho que eu tinha feito sobre a contenção territorial na metrópole e também ligada à questão dos muros, né? Que aí eu envolvi uma escala mais ampla, né? Nesse contexto aí, mais ou menos como tu está colocando, né? Com outros países aí no bojo, embora não entre diretamente Ucrânia e China, que você tocou, né? Mas envolve outros países que tiveram as fronteiras muradas, né? Ao longo desses últimos 20, 30 anos. E isso para mim era um grande paradoxo aí. Eu lembro que quando comecei a discutir isso lá por 2006, 2007, acho que foi num encontro da Ampeg até que teve aqui na UF, em Niterói, falar dos muros, né? Eu lembro que o Jacques Lévy também estava presente, ele ficou questionando a ênfase que eu estava dando a esse emuramento, né, nas fronteiras internacionais, mas eu acho que na época eu já estava com uma intuição lá de que a coisa ia crescer ainda mais. E efetivamente, né, cresceu muito, e isso que eu chamei lá de contenção territorial pelos muros, né, fronteiriços no mundo, acabou que hoje você tem aí mais de 50, alguns falam em 60 países do mundo com algum trecho da sua fronteira, né, murada, algum tipo de cerca, algum tipo de muro, algum tipo de barreira física, né, para conter a mobilidade dos migrantes aí de um país para o outro. Então, esse livro, na verdade, ele sintetiza, né? Eu tentei retrabalhar, vi que tinha uma estrutura, né, um eixo geral nesses trabalhos mais pontuais aí que eu tinha desenvolvido, reestruturei, reescrevi e atualizei também alguns pontos, né, para resultar nesse livro que está aí colocado para nós agora e que a gente está fazendo então o lançamento aí de maneira nesse momento virtual, né? As influências teóricas aí que eu tenho nesse livro, dando continuidade então ao Viver no Limite, são debates que envolvem principalmente obras que a gente discutiu no nosso grupo também de pesquisa, né? Um tempo atrás, principalmente o Foucault e o Deleuze, né? Nesse debate que eles propõem para a gente sobre a relação espaço e poder, né? Ou diretamente sobre territorialização e desterritorialização, que é o caso do Deleuze e do Guattari, e, no caso desse livro, também um conceito que eu acho muito importante na obra deles, que é o conceito de dispositivo, né, que eu acrescentei aí dispositivos, né, de segurança ou dispositivos territoriais de segurança, dispositivos na ótica geográfica deles, né? Como é que essas tecnologias de poder são refeitas ao longo do tempo, né, e se recompõem, mas mantendo alguns elementos mais antigos, como o caso aí dos muros. No fundo, é o papel estratégico, né, em múltiplas escalas, desses dispositivos. Mas aí eu centralizei a maior parte do livro é realmente aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, e nas favelas, a partir do debate anterior também que eu já tinha desdobrado sobre um projeto de muros, né? Você falou aí do muro proposto aí atualmente, né, uma nova proposta de muro nessas vias de grande circulação de entrada no Rio de Janeiro, principalmente a linha vermelha, e já havia nessa época, né, em 2006, 2007, por aí, que culminou em 2008 com um projeto, né, de um político aqui no Rio de Janeiro que propôs murar 10 favelas do Rio de Janeiro. Foi muito em cima dessa problemática que eu acabei desenvolvendo
esse diálogo aí, principalmente com Foucault e Deleuze, para entender esses processos no que eu chamei então de contenção territorial. E o Foucault eu acho muito interessante porque ele traz para a gente, ele era meio vidente, né? Lá nos anos 70, ele já enxergava a importância que a segurança, né? Que a questão da segurança iria adquirir a questão do controle, no caso do Deleuze, que ele chama a sociedade de controle, aquele texto clássico hoje dele, né, dos anos 90, em que ele fala da sociedade de controle, e o Foucault, bem antes dele, falando da sociedade biopolítica de segurança, né, que eu acrescento aí o insegurança para fazer esse jogo de palavras, né, e acrescento o necro também na biopolítica, para mostrar essa vinculação, né, com a obra do Achille Mbembe, sobre a necropolítica. Então, uma sociedade bionecropolítica de insegurança, né? Talvez fosse um termo aí que a gente poderia colocar, né, pela vivência, principalmente no nosso contexto aqui da América Latina, que é o que eu enfatizo, né, juntamente com um exemplo aqui do Rio de Janeiro, nesse livro. E associo um pouco também com a perspectiva descolonial, né, porque é uma releitura desse processo que a gente faz numa ótica aqui da América Latina, onde a gente sempre viveu de uma maneira muito mais brutal, né, a questão da violência, principalmente pelo legado escravista que a gente teve aqui, com uma marca histórica, né, da América Latina. Então, o livro aborda várias questões territoriais, a gente pode dizer assim, né, especialmente aprofundando esse conceito, né, da contenção territorial e retrabalhando ele através de vários dispositivos de segurança, entre eles muros, mas também outras tecnologias de poder mais recentes, né, como os drones. Tem um capítulo aí que eu mostro essa vinculação entre o muro e o drone, né, como dispositivos de segurança, e também os grandes centros de monitoramento. Tem um capítulo aí, se não me engano, o capítulo 6, o penúltimo do livro, né, é um capítulo sobre os centros de monitoramento e controle, né? Tem uma dimensão virtual aí também forte nesse contexto, e retrabalhando uma análise que eu tinha feito inicialmente só sobre o Centro de Operações Rio, ali na área perto da prefeitura, né, no centro do Rio, no que eu vou chamar também de Distrito Central de Segurança, né, que está desenhado ali naquela área da chamada Cidade Nova, no centro do Rio de Janeiro, e outros centros também de monitoramento que envolvem, inclusive, táticas e estratégias empresariais. Né? Os teleportos, né, não deixam de ser também centros de monitoramento no sentido mais da tática e da estratégia econômica das empresas. Mas a principal base empírica, sem dúvida, né, do trabalho foi o Rio de Janeiro, e aí nesse jogo entre periferias, né, toda uma inserção minha também e vinculação aí com o movimento das comunidades populares, né, graças ao contato aí que o Timo Bartola aí, que é nosso companheiro aí no grupo de pesquisa e ao qual eu dedico o livro, né, ele fez esse primeiro contato lá com a comunidade Chico Mendes, e ela é um dos objetos aí também desse trabalho, né, uma das questões que eu levanto, tá, num dos capítulos aí, são as formas, né, de contenção a partir dessa experiência lá na comunidade Chico Mendes. Então, acho que isso mostra um pouco, né, as abordagens aí que são feitas ao longo do trabalho, que resulta, como eu disse, né, de uma retomada de trabalhos anteriores e um aprofundamento aí do conceito de contenção territorial. Puxando um pouco para, já que você falou de alguns autores que você trabalha no livro e como você trabalhou, né, com a Doreen Massey, dialogando com o sentido global de lugar dela. Existe uma passagem nesse texto, né, o sentido global de lugar, que ela vai falar que a mobilidade e o controle de alguns grupos podem ativamente enfraquecer outras pessoas. A mobilidade diferencial pode enfraquecer a influência dos já enfraquecidos, e que a compressão de tempo e espaço de alguns grupos pode solapar o poder de outros. O debate em questão no livro, ele tem relação com essa noção de mobilidade diferencial, e aí eu já vou vou misturar com outra pergunta, que seria como essas imobilidades globais interferem nas nossas vidas cotidianas, né? Existe algum momento histórico que elas foram geradas? Existe um marco dessa virada sobre a questão da contenção territorial? Muito boa pergunta, Bronze. Eu vou começar pela segunda, tá? E depois eu entro
na relação aí com o trabalho do Doran Massey. Eu acho que essa questão da imobilidade, que dá título ao livro, né, inicialmente, aí, imobilidades globais, o imobilidades com hífen, né, porque eu estou trabalhando ao mesmo tempo com mobilidade, que é o que mais se fala, né, no mundo contemporâneo, dessa intensificação das mobilidades, mas também das imobilidades, que a gente acabou de falar em muros, né, o muro não deixa de ser um elemento aí para reduzir essa mobilidade. Mas em relação a essa mobilidade global, né, eu acho que tem um histórico interessante e bastante amplo, né, porque não só a própria história da humanidade é um ir e vir, né, entre maior e menor fixação e mobilidade nesse jogo, mas sobretudo o capitalismo, né? Eu acho que a modernidade ocidental capitalista ela é marcada, tem um trabalho aí muito interessante do Giovanni Arrighi, né, esse economista, que ele faz um histórico do capitalismo nesse ir e vir entre momentos que ele chama de mais territorialistas, né, e momentos mais estritamente capitalistas, que ele está mais aberto, mais em rede, né, o capital flui mais abertamente pelo mundo, e outros momentos que ele chama de territorialistas em que o Estado-nação interfere mais, né? Ele resguarda mais os seus mercados nacionais. Então, o próprio capitalismo vive esse jogo, né, entre abertura e fechamento ao longo da sua história. Mas, sem dúvida, o momento contemporâneo, né, disso que a gente chama do capitalismo, da globalização neoliberal, ele exacerba, né, essa dimensão da mobilidade, que vem, claro, desde o início da formação do capitalismo na história, mas que se intensifica brutalmente, né, principalmente através das novas tecnologias informacionais, dessa transformação tecnológica constante, né, que a gente vive num ritmo atroz, né, tanto no setor de transportes quanto no setor mais estrito da informação, né, dentro desse refazer dos ciclos de acumulação aí do capital. Então, acho que nesse século XX, né, que a gente viveu, dois elementos aí foram fundamentais, né? As tecnologias de transporte que se intensificaram, o transporte aéreo, né, a gente não pode esquecer, foi inventado no início do século XX, não é tão longa assim a história dele, né? E a internet no final do século XX aí se intensificando. Então, acho que esses são dois elementos fundamentais para a gente entender essa exacerbação das mobilidades e, por outro lado, né, um retomar em nome da segurança, principalmente em nome da segurança, um retomar do papel do Estado, né, vídeos emuramentos aí que a gente falou nas fronteiras nacionais, né, tentando ter um certo controle ainda dessa mobilidade, principalmente da mobilidade de pessoas, né, já que as pessoas não podem ainda fazer, né, transporte virtual. Você está ali com o seu corpo, né, intimamente associado a ele, né, não se conseguiu se dissociar dele ainda, colocando isso bem entre aspas aí, porque eu não acredito nessa possibilidade, mas pode-se imaginar uma situação dessas para mostrar o grau, né, que o capitalismo aí acabou interferindo na mobilidade planetária. Agora, em relação aos migrantes, então, que é o elemento fundamental que mostra, né, as restrições a essa mobilidade, eu acho que é um elemento também muito presente que vai se intensificar ainda mais nas próximas décadas, principalmente com o aquecimento, com as mudanças climáticas, né, com o aquecimento global e a intensificação de vários movimentos migratórios aí mundo afora. E aí a gente não pode esquecer, né, que esses movimentos incorporam o primeiro nível da mobilidade, que é o caminhar, né? É o corpo se deslocando a pé. E a gente vê hoje, né, lado a lado, com toda essa informatização, com toda essa sofisticação tecnológica dos transportes, né, da mobilidade no sentido mais amplo, a gente vê vários deslocamentos a pé de imigrantes, né, e sofrendo barbaramente, como aqui no chamado tampão de Darién, entre a Colômbia, na selva, né, equatorial, ali na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, que não tem estradas, mas que estão passando milhares e milhares, né, em situações muito precárias, milhares de imigrantes. Na África, o Saara também, como um exemplo muito claro, né, de travessias a pé ou em veículos muito lentos, né, como alguns caminhões que atravessam o Saara. Isso mostra para a gente a complexidade, né, dos processos de mobilidade, que tem que ser entendidos, né, não só enquanto diferenciais, né, que tu falaste aí da mobilidade diferencial no trabalho da Doran Massey, não apenas em termos de classe, mas também de etnia, de gênero, né, de faixa etária, né, ou geracional, de deficiência, né, ou funcionalidade física dos corpos. Tudo isso tem que entrar, né, na discussão sobre a questão da mobilidade. E a Doran Massey, sem dúvida, traz para a gente uma contribuição muito importante, né? Eu queria aqui lembrar também esse diálogo que eu tive com a obra dela, né? E eu diria que um diálogo aí de mão dupla também. A gente teve debates muito interessantes quando eu estava lá no pós-doutorado com ela. E,
e quando eu escrevi, né, o mito da descentralização, que ela leu também e deu sugestões também para esse trabalho, né? Depois eu acabei escrevendo um texto que aí aparece muito explicitamente nessa conversa com o trabalho dela, que foi um texto que saiu lá num livro em homenagem a Doreen, é, comparando, né, a ideia de multiterritorialidade com o sentido global do lugar que ela vai propor. A Doreen, nesse trabalho clássico, aí, nesse texto clássico dela, o sentido global do lugar, ela coloca claramente essa visão, né, de mudanças tecnológicas que interferem, né, nos grupos sociais, nas suas mobilidades, na sua acessibilidade, né, o exemplo que ela dá das ilhas do Pacífico, que passavam antes navios que paravam ali, né, navios que não tinham muita autonomia de navegação, obrigatoriamente paravam nessas ilhas, depois com o transporte aéreo essas ilhas ficaram, né, há uma perda relativa muito grande, né, de acessibilidade, de mobilidade para os habitantes desses espaços, né? E isso acontece em vários outros contextos, em várias outras escalas, né? Aqui no Rio de Janeiro, um dos exemplos que eu coloco aí no livro, através de uma pesquisa muito, não foi eu que fiz, mas eu cito aí os autores que fizeram essa pesquisa muito intensa e detalhada, né, sobre as transformações que os transportes públicos na cidade do Rio de Janeiro sofreram, principalmente com os mega eventos, né, com a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E como que eles afetaram desigualmente a população, dependendo da área da cidade em que elas vivem, né? Todos foram afetados, claro, né, por essas mudanças, ou quase todos, mas muito diferencialmente, né? Os já privilegiados acabaram sendo muito mais privilegiados do que aqueles que estavam mais precarizados em termos de transporte público, e de acessibilidade dentro da cidade, né, de circulação dentro da cidade. E a Massi aí ela faz uma crítica, né, à compressão espaço-tempo, tempo-espaço aí do Harvey, né, inserindo não só a dimensão da classe, mas também aquelas outras dimensões que eu falei, né, étnicas, de gênero, e isso fica muito claro também aqui no Rio de Janeiro, né, quando você vê espaços, né, majoritariamente habitados, né, por populações negras, né, sendo num processo que eu chamo de contenção, né, sendo contidos nos seus espaços, né, impedindo que eles tenham uma mobilidade, uma circulação maior dentro da cidade, ou dificultando, né, ainda que indiretamente, essa mobilização. Mas aí, sobre esse diálogo, né, com a Dori Massi, poderia falar bem mais, mas eu vou ficar por aqui para a gente também falar um pouquinho mais sobre outros pontos aí do livro. Puxando então para uma outra pergunta, que no caso eu acho que talvez seja um pouco repetitiva, mas acho interessante tentar ela. É, seria por que que o capitalismo, nessa fase neoliberal, o cachorrinho da Nola aqui, ele tem feito essa investida nas questões ligadas à mobilidade. Outra pergunta que seria de se você faz esse debate, como você faz esse debate do ordenamento territorial, né? Porque de alguma forma essas questões de insegurança são ligadas a um ordenamento do território da cidade, com questões de corpo, né? Você vem discutindo corpo-território, e aí a gente fala dessas intersecções, né, do corpo racializado, do corpo em suas funcionalidades físicas, do corpo generificado. Bem, em relação a essa dinâmica, né, do capitalismo neoliberal, que a gente comentou um pouquinho antes, está intensamente, né, intrinsecamente ligado à questão da mobilidade, e eu tomo como uma base para esse debate, volto aqui ao Foucault, né, através das três modalidades de poder que ele trabalha, para associar o capitalismo neoliberal justamente mais ainda, né, com a terceira dessas dimensões do poder, que é o bio, e que eu acrescento aí o necropoder. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante, porque elas, na verdade, são conjugadas e ajudam a explicar, né, por que a mobilidade se tornou um elemento tão central nisso que a gente está chamando de sociedades bionecropolíticas de insegurança, né, contemporâneas. O Foucault, ele, e aí insere a questão do corpo também, né? Porque o Foucault, quando ele fala que o poder se daria, né, dentro dessa ordem moderna, aí, que a gente chama aqui numa ótica latino-americana de moderno colonial, né, capitalista,
a gente teria três modalidades. A primeira que é o poder soberano, que é aquele poder clássico, né, que envolve o controle de um território pelo Estado, né, e é o exercício dessa soberania estatal que está em jogo ali nesse limite territorial, até onde se exerce também a jurisdição do Estado, até onde funciona a lei, né? Essa é a concepção clássica de território, que infelizmente é o que o Foucault é a única modalidade de poder a qual ele associa o termo território. Né? Mas eu acho que, na verdade, a gente tem que trabalhar nas três aí, com o território do poder disciplinar, o território do biopoder, né? Assim como do poder soberano, né? Que é o território clássico aí do Estado-nação. Aí dentro, né, dessa esfera do poder soberano, ele fala então do poder disciplinar, que vai se acentuar aí, principalmente no século XIX, né? Onde se dá o controle e a disciplinarização dos corpos, e eu acho que aqui começa a aparecer essa ideia, né, em termos analíticos, a gente pode dizer que aqui estaria a origem dessa ideia do corpo-território, né, do nosso corpo como primeiro espaço a ser controlado, né, tanto por quem está de fora, né, quanto por cada um de nós que detém, né, minimamente aí esse controle sobre o seu corpo. Então, aqui tem toda uma esfera, né, de trabalho muito interessante, né, de releitura, né, do poder disciplinar corporificado, né, a nível individual, até nesse nível, né, do indivíduo, que o Foucault vai enfatizar, essa disciplinarização, e o quanto que isso serve como base depois para ele elaborar também uma noção que, empiricamente, ela se projeta mais no final do século XIX, né, que é o que ele vai chamar do biopoder, que é um poder sobre a vida, que já vinha se dando, claro, lá no poder disciplinar, né, sobre os corpos a nível mais individualizado, mas que agora se dá sobre a massa da população, o conjunto da população. Né? No final do século XIX aparece aí a estatística, né, como a ciência do Estado, no próprio nome dela já diz um pouco isso, a estatística como um elemento fundamental, os recenseamentos, né, o primeiro aqui no Brasília de 1872, os recenseamentos como uma forma, né, um dispositivo também de poder do Estado, né, para controlar a reprodução e também a circulação, né, porque também vai haver levantamentos aí sobre as migrações, dessa população enquanto uma espécie, né, também biológica que se reproduz. Então, aí esse vínculo, né, corpo ou corpo-território e biopoder, né, ou esse biopoder territorializado, as formas, né, as estratégias de segurança que o próprio Estado, né, e a empresa também vão utilizar para controlar essas populações e a mobilidade dela no espaço, né, tanto como força de trabalho, como grupo étnico, né, ou grupos em termos de gênero também, que são controlados nesse espaço. O Foucault vai dar umas dicas muito interessantes para a gente, algumas delas muito assim sutis, mas que a gente, né, e outros autores já desdobraram aí ao longo das últimas décadas. Uma dessas ideias interessantes que ele fala também, e aí eu associo com o capitalismo neoliberal, né, é buscar controlar as diferentes formas de circulação nesse espaço que o Foucault denomina de meio. Né? E quando ele fala de meio, ele está dizendo que é o espaço em que se dá a circulação. E circulação não só de homens, não só da população humana, né? Mas também dos mais diferentes fluxos, né? do meio físico natural, dos ventos, das águas. Isso é de uma atualidade tremenda, né? A necessidade que a gente tem hoje de controlar a mobilidade não só, né, humana, mas também a circulação, né, de todos os elementos que compõem esse ambiente em que a gente vive. Então, ele traz para nós uma contribuição muito importante nesse sentido e que a gente pode hoje, né, ampliar a nível da análise da ação das empresas, por exemplo, que são hoje gestoras, né, no capitalismo neoliberal, a gestão do espaço e o ordenamento que você falou, né, desses espaços, ou como eu prefiro, desordenamento, né, com o hífen aí, porque o tempo inteiro a gente está nesse jogo de ordem e desordem, né? Ou como o Agamben também, que eu gosto muito, ele fala, né, que a gente está num período não de inventar uma nova ordem, como se imaginava lá na sociedade disciplinar clássica, mas de simplesmente regular a desordem. Né? E o capitalismo neoliberal faz isso, né? Ele vai, no fundo, simplesmente regular a desordem. Né? Não se acredita mais na criação de uma ordem efetivamente nova. E isso é típico, né, nesse processo de terceirização, né? O Estado passando várias funções que ele detinha, né, para o âmbito das empresas. A empresa vira uma gestora do próprio ordenamento do território. E é claro, né, vai ser em função dos interesses privados, mercantis, dessa mercantilização exacerbada que a gente vive, né, ilimitada, né, que vem no bojo, então,
dessa economia neoliberal, marcada pela informatização, pela financeirização, ou seja, pelos circuitos, né, quase que instantâneos aí de mobilidade do capital a nível planetário. Pelo menos para essa esfera, né, para esse grupo envolvido, né, com esse capital financeiro, se dá uma mobilidade, né, atroz, aí, instantânea a nível global. E, por outro lado, uma liberação, né, de força de trabalho pela própria informatização e uma competição, aqui competição entre os espaços, também entre os territórios, né, que é outro elemento importante desse desordenamento territorial neoliberal, um pouco aquilo que Milton Santos chamava guerra dos lugares, né, que eu chamaria também guerra dos territórios, né, que é uma disputa, né, de um território com outro, né, nas mais diferentes escalas, desde o nível municipal, passando pelo estadual, aqui no caso do Brasil, depois se projetando para o nível de um Estado-nação com o outro, né, competindo para receber determinadas empresas, né, e hoje os grandes blocos, né, os BRICS, ou no caso aqui da América Latina, o Mercosul, a União Europeia, disputando, né, esses investimentos empresariais. Então, isso é extremamente complexo, né? Esse desordenamento sobre o capitalismo neoliberal, e coloca para a gente essa ideia da terceirização amplificada, né, que a gente pode dizer assim, até o ponto de que a própria violência legítima, né, que era uma prerrogativa do Estado, né, era dito, né, um papel central do Estado, aquele que realmente, né, a gente não pode discutir que vai deixar de ter o Estado como monopólio, né, detentor do monopólio da violência legítima. Até isso hoje está terceirizado. Né? Você falou há pouco aí da guerra da Ucrânia, né, o grupo Wagner lá da Rússia, né, como uma verdadeira milícia, né, atuando em vários países da África, né, contratado por outros países também, né. Os Estados Unidos também fez isso no Iraque, né, contratando grupos milicianos. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né, isso eu abordo aí também num dos capítulos do livro, né, a importância de territórios dominados por milícias, né, nesse limbo, né, entre público e privado, ou entre Estado e ação, né, de grupos criminosos, num conluio, às vezes, que a gente não consegue distinguir, né, até onde vai um e onde começa o outro. Então, aí você tem essa multiplicidade, isso é uma visão também, uma contribuição do nosso olhar latino-americano sobre essa questão, né, da segurança e da mudança do papel do Estado no capitalismo neoliberal, que é essa multiplicidade de territorialidades que vão se desenhando, né? Que às vezes o próprio morador nem sabe, né, exatamente naquele momento sob que controle ele está, né, subordinado, né? E a mobilidade do espaço também sendo, né, de maneira muito complexa, né, controlada por diferentes grupos, dependendo do momento, né, que você está ali colocado. Surgindo, então, vários territórios, né, de contenção, que eu chamo, mas uma contenção também que se complexifica, isso o livro aí desdobra nos capítulos aí centrais do livro, que se proteger, né, tanto da violência externa quanto da violência interna, né, tanto da polícia quanto, né, do narcotráfico ou da milícia lá dentro. Então, um jogo muito, né, um ir e vir aí entre territorialidades distintas, muito complexo, né, dependendo das condições e do contexto em que ele tá situado. Isso sem falar de outros, né, grupos, né, como as ONGs, né, a ajuda humanitária, que às vezes é o que sobra para alguns grupos aí que estão extremamente precarizados, né, diante dessa ausência também, né, ou desse papel enviesado, né, do Estado, que aparece muitas vezes apenas pelo lado da repressão. Né. E daí surgem também padrões ou modelos, muito entre aspas, aí, modelos, né, da organização do território extremamente problemáticos, né? Na América Latina hoje a gente tem o exemplo aí do Bukele, né, em El Salvador, que propõe um encarceramento em massa, né, como solução para o problema da violência dentro de El Salvador, né? Outros países aí, outros políticos também estão falando, né, nessa política do Bukele como, entre aspas, aí, né, solução para esse problema. E a gente não pode esquecer, né, o Brasil, por exemplo, é o terceiro país do mundo em contingente de presidiários. Né? Isso é um dado aí, né, muito importante para a gente debater, na medida em que não reduz a violência, pelo contrário, né, muitas vezes a gente vê o aumento dela, né, uma polícia totalmente despreparada, mas é colocado, né, como um dos grandes elementos aí para a solução do problema, o carceramento em massa. Então,
são vários exemplos, né, de políticas, de tentativas, né, de reordenamento aí territorial sob esse capitalismo neoliberal, onde até o sistema carcerário é privatizado, né, só para a gente não esquecer também, e até que nível chega, né, essa terceirização, né, dos papéis do Estado dentro do capitalismo neoliberal contemporâneo. E agora partindo para um desfecho, um encerramento, fazer uma última pergunta, que é se é possível afirmar que nós temos dentro das universidades um movimento ajudando os espaços de resistência nas favelas, e qual seria o papel da universidade nesse período de crescimento da barbárie? Muito importante a tua pergunta, Bruno. A gente vive, né, em determinados contextos aí realmente uma barbárie, né, como você está falando. E a solução não é nada fácil, né? Acabei de falar aí desse modelo, né, que está sendo colocado a partir da política de repressão em massa lá do Bukele. E as comunidades, por outro lado, dão várias lições para a gente de resistência, né? E eu acho que a gente tem que conhecer muito melhor, né? A mídia dá muito pouco destaque, né, para esses movimentos que aparecem, né, antissistêmicos, a gente pode dizer, né, e que tem uma base muitas vezes na autogestão, que vai contra toda essa política, né, de cima para baixo, organizada de maneira autoritária, né, de cima para baixo, sem reconhecer esse espaço vivido, né, das populações. E eu acho que a universidade tem aí um papel fundamental, né, na promoção desses movimentos por autonomia, né, por autogestão, por autonomia no sentido mais amplo, né, que envolve a própria autonomia alimentar também, que eu acho que é um movimento aí que o próprio Timo também está envolvido, né, as hortas comunitárias. Tem vários projetos, né, às vezes que parecem pontuais e pequenos quando você olha individualmente, mas que se a gente começar a mapear isso, e eu acho que o geógrafo tem um papel importante, né, mapeando esses movimentos todos a nível nacional e até da América Latina, fortalece a gente, né, quando a gente tem essa ideia de que eles estão se difundindo, né, e se projetando. Eu tive agora duas viagens muito interessantes, agora em julho e início de agosto, uma para Marabá, lá no Pará, e outra para Jacobina, no sertão da Bahia. E aí eu tive a ocasião, depois de alguns dias de trabalho de campo, a gente visitou, no caso de Marabá, vários assentamentos rurais, né? E, no caso da Bahia, vários quilombos. E ali a gente vê quantas iniciativas interessantes de baixo para cima, né? E o papel da universidade também engajada com esses movimentos. A Universidade, né, do Sudeste lá do Pará tem um papel fundamental na articulação com o movimento sem terra, por exemplo, além do movimento, né, dos quilombolas indígenas, que também é forte na região, e no caso da Universidade Estadual da Bahia, com o movimento dos quilombolas na Bahia. A gente acabou de ver agora, né, a morte absurda, né, essa tragédia lá com a líder quilombola Bernadette, né, na Bahia. E, por outro lado, então, esse movimento de organização, né, a partir de baixo e com apoio, né, pelo menos de uma ala, né, progressista e engajada com os movimentos aí de dentro da universidade. Eu acho que esse elo, né, da universidade com os movimentos sociais, ele tende a se fortalecer, inclusive como produto, né, desse governo tenebroso aí que a gente viveu, né, da extrema-direita, que, de alguma maneira, né, forçou a gente a mostrar ainda de maneira mais explícita, né, o papel importantíssimo que a gente tem dentro da sociedade, né, para servir como um elemento aglutinador, né, como um elemento que se soma, né, para descobrir, né, descobrir para nós, né, porque para os grupos lá isso já está sendo vivenciado há um certo tempo, mas visibilizar, né, e colocar, dar voz, né, para a nossa própria visão que a gente tem, né, que era uma visão muito restrita, né, da importância desses grupos na organização a partir de baixo. Então, acho que tem um papel fundamental, né, de criação também de laços aí de solidariedade, né, até porque muitos desses grupos que antes não tinham acesso à universidade agora têm, né? Ah, algumas conquistas a gente fez em termos de políticas, né, de inserção dentro da universidade, e eu acho que isso tende a crescer. E eu tenho, né, apesar de tudo que a gente falou aqui sobre violência e insegurança, né, eu tenho, no fundo, uma esperança de que a gente, né, através de colocar no mapa, né, literalmente cartografar, né, esses movimentos e mostrar como eles estão se difundindo, Brasília e América Latina fora,
a gente poder ter um papel revigorado da universidade no fortalecimento dessas comunidades e desse diálogo, né, com esses grupos que estão aí ensinando tanto para a gente, e tem muito ainda para nos ensinar. Tem um curta muito bom que é o Nunca é Noite num Mapa, né? Ele faz essa problematização do mapa em si, do mapeamento, principalmente pelo Google, né? Pelo Maps, que deixa de ser mapa. Mas eu acho que a gente tem que, de fato, ir se apropriando, né, desses espaços e dessas ferramentas para desvelar a realidade e também transformar. Quero agradecer mais uma vez, em nome da Consequência, Rogério, a sua disponibilidade para a gente fazer essa conversa de pré-lançamento, lançamento do livro. Te Eu que agradeço aí, Bruno. parabenizar por esse trabalho. Agradeço e deixo o convite aí, né, para que todos que possam aí continuar esse diálogo a partir da leitura do livro e principalmente da organização, né, dos grupos aí, do fortalecimento dessas lutas.